bem com vocês? Eu espero que sim. Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje nós vamos falar sobre as 3 pessoas mais importantes que já existiram e existem desde a fundação dos séculos, a Trindade. Mas antes eu já quero pedir a você que está aí assistindo, deixa aqui o seu joinha, se inscreve e assim você vai estar me ajudando a fazer a obra de Deus melhor, fazendo junto comigo, né? Vamos juntos espalhar essa palavra. Muito bem, eu estava assistindo a uns vídeos, né, semana passada, falando sobre um outro tema e vi os comentários ali embaixo daquele vídeo surgindo sobre a Trindade e eu fiquei meio assim chocada com a forma em que muitas pessoas compreendem esse tema, uma forma errada de compreender sobre um assunto tão importante. Estamos falando da Trindade. Mas antes da gente falar da maneira correta de se compreender esse assunto diante da Bíblia, vamos primeiro analisar algumas interpretações erradas que tem por aí, tá? Tem muita gente que acha que a Trindade é constituída por 3 deuses, né, diferentes. Um Deus que é Pai, um outro Deus que é Filho e um outro Deus que é o Espírito Santo. E nós sabemos que essa interpretação é totalmente errada, porque em nenhum lugar da Bíblia a gente vai ver menção sobre 3 deuses, mas sim de um único Deus, né? O Deus Todo-Poderoso que fez os céus e a terra, enfim. E uma outra forma de interpretação, né, é as pessoas que acham que a Trindade é um Deus que interpreta 3 papéis diferentes. Em alguns momentos na Bíblia ele aparece como Deus, em outros ele aparece com Jesus, em outros como o Espírito Santo, como se Deus ele fosse um ator acompanhando ali um roteiro. Nós sabemos que essa interpretação é totalmente antibíblica, né? Porque Deus ele não é nenhum ator seguindo roteiro nenhum, né? Ele é único. E então o que é a Trindade? A Trindade nada mais é do que Deus Pai, Deus Filho e Espírito Santo presentes num único Deus, numa única essência, numa única natureza. A palavra Trindade no dicionário, ela significa unidade de 3. E é exatamente isso que a Santíssima Trindade presente na Bíblia significa. Deus Pai, Filho e Espírito Santo presentes num único Deus. Então não existem 3 deuses e também não existe essa história de Deus que interpreta 3 papéis diferentes. Eu coloquei aqui embaixo na legenda que, né, como entender a Trindade, mas é importante ressaltar o seguinte: a Bíblia ela tem muitos mistérios, né? O reino de Deus, a palavra de Deus, Deus em si, ele é mistério, né? Deus ele não precisa ser entendido, ele é para ser sentido, amado, adorado. Então não adianta a gente ficar batendo cabeça, querendo entender as coisas, porque tem coisas que a gente não vai entender. Nós somos seres humanos, meros, mortais, né? Desprovidos de conhecimento, então tem coisa que, por mais clareza que a palavra de Deus nos traga ali, a gente não vai entender 100%. Como é que a gente vai entender, né, o que é ser onipresente? Deus, ele é onipresente. Ele tá aqui comigo, ele tá aí com você, ele ouve a minha oração, ouve a sua, tá lá na igreja tal que tá tendo culto agora, etc, etc. Ele consegue fazer 1000 coisas ao mesmo tempo, está em vários lugares ao mesmo tempo. A gente não consegue entender o que é isso. Isso foge da nossa capacidade humana, né, de compreensão. Então, são coisas que não adianta a gente ficar tentando entender. A palavra de Deus é mistério, ela é mistério. A Bíblia não é um livro, sempre falo isso. A Bíblia ela não é um livro para intelectuais. Você não precisa ser formado, você não precisa ser intelectual, ter pós-graduação. Para falar a verdade, não precisa nem saber ler, porque eu conheço pessoas que são analfabetas e conhecem mais da palavra de Deus do que pessoas que já leram a Bíblia 3, 4 vezes aí. Então é isso, você não precisa entender, você precisa crer, né? Se tão somente crer, sereis salvo. E é importante falar que tem algumas religiões, eu não vou citar aqui porque não vem ao caso, mas tem algumas religiões que adoram a Deus, que é o Pai, mas não adoram o Filho nem o Espírito Santo. E acham que adorando a Deus vão para o céu. Adorar a Deus é o primeiro mandamento, amar Ele e tal.
Mas não, um dos grandes requisitos aí para alcançar o céu é que você precisa acreditar nas três partes de Jesus, de Deus, né? No único Deus. Você precisa acreditar no Deus Pai, no Deus Filho e no Espírito Santo. Não adianta você acreditar no Pai e desprezar tudo que Jesus fez, sendo que o próprio Jesus, né, disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai se não for por mim. Então não adianta. Você pode adorar a Deus aí na sua religião, se você desprezar tudo que Jesus fez ou não acreditar no Espírito Santo, de nada vale. Sinto muito em te dizer, é o mesmo que você tá acreditando só numa parte de Deus. A mesma coisa de eu pegar a Bíblia, daqui pra cá eu acredito, daqui pra cá eu rasgo, entendeu? Então você precisa acreditar em Deus e adorar Ele em toda a sua essência, como Deus Pai, como Deus Filho e Espírito Santo. Nós, seres humanos, né, nós somos divididos em três: corpo, alma e espírito. Tanto é que quando a gente morre, o nosso corpo ele vai para a terra, porque nós viemos dela, né? Lá no início da Bíblia explica, né, como a gente foi criado. E nós vamos voltar para a terra, porque nós viemos dela. O nosso espírito ele volta para Deus, porque foi ele que Deus. Lembra lá no início, quando ele soprou o fôlego de vida ali em Adão, deu a ele vida? Então, esse espírito aí, a nossa alma, né, que vai ficar ali sob julgamento, se ela vai para o céu, se ela vai para o inferno, é ela que vai estar sob o julgamento no dia do juízo final. Então nós seres humanos somos divididos em três, porque nós somos filhos de Deus, somos feitos à sua imagem e semelhança. E a Trindade é uma forma que Deus encontrou de nos explicar que Ele é santo em todas as suas três partes, como Deus, como Filho e como Espírito Santo. O meu conselho hoje para você, não sai acreditando em tudo que a internet fala, em tudo que as pessoas falam. Nós estamos numa época que a gente precisa ter muito cuidado. Estão levantando muitas pessoas que saem falando um monte de coisa que nem está na Bíblia. Então, procura se basear a sua fé nos princípios que estão nela. A Bíblia é o nosso manual de instruções. Nela a gente tem tudo, todas as respostas, desde a simples, básica, até as grandes e complexas. Então, busca sempre entendimento da palavra de Deus para que você não entre em caminhos errados, né? Não acompanhe aí entendimento de pessoas que podem te enganar. Baseie o seu conhecimento na palavra de Deus e você vai ser liberto, né? Porque o conhecimento, ele liberta. A palavra de Deus, ela liberta. E é isso, gente. Eu espero que vocês tenham entendido sobre a Trindade. Eu quero deixar aqui um pedacinho de um hino que eu gosto muito, um versículo que está lá em 2 Coríntios, capítulo 13, versículo 14. Abra sua Bíblia aí que está escrito assim, ó. Que a graça do Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos, não só hoje, mas para todos sempre. E você diz amém, tá? Que Deus te abençoe sua casa, sua família, em nome de Jesus. Canta assim comigo, só um pedacinho, ó. Deus, meu Deus, inexplicável te sentir, Espírito Santo, o meu amigo íntimo, Jesus, ó meu Jesus, ah meu Jesus, o que é que eu vou dizer de ti, que me justificou e me santificou, me fez filho de Deus e herdeiro de tudo de Deus. Eu amo vocês três, os três, e vivo pra vocês. Me leva no seu vento, me carrega, Deus. Eu te amo, não te troco por nada, nada.